com a computação quântica, eu consigo quebrar vários níveis de proteção criptográfica. Então, a gente precisa estar preparado para a próxima leva de tecnologia que pode se transformar numa ameaça aos sistemas. Sim. E, como você disse, tudo digitalizou. Não há mais uma discussão se a sociedade vai se digitalizar ou não. A sociedade é digital. Egon Daxbacher, professor especializado em blockchain e sobre o futuro das tecnologias digitais. As nossas aulas, elas acontecem em decorrência dos projetos. Nós temos aulas de matemática, de cálculo, nós temos aula de Python, nós temos aula de criptografia, de números primos, mas, ao mesmo tempo, essas aulas elas acontecem com a necessidade do projeto. Fala, pessoal! Antes do podcast começar, só um recadinho. Se você gosta de acompanhar os nossos conteúdos, não se esquece de curtir e se inscrever aqui embaixo. Olá! Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Future of Money, o seu podcast da Exame, patrocinado pela Mint, a plataforma cripto do BTG Pactual. Eu sou o João Pedro Malar, repórter do Future of Money, vocês já me conhecem bem, e hoje eu tô aqui com um convidado super especial, que é o professor Egon Daxbacher. Tudo bom, professor? Tudo ótimo, obrigado pelo convite. Imagina, a gente que agradece. E professor, eu sei que você tem uma carreira muito grande, porque eu fiz o meu dever de casa antes da gente começar a conversar, mas no momento você está dedicado a esse mundo da docência, né, sim, no Intel. Sim, já há 3 anos. E a gente estava conversando antes de começar a gravação, você está desde o início, né, do Intel. Eu estou desde o início, o Intel começou em janeiro de 2022, e eu tive ainda nos pilotos que foram uma forma da gente poder medir a eficácia do nosso modelo acadêmico, que é diferenciado. Talvez a gente tenha a oportunidade de mencionar isso aqui, sim, que a gente chamou de bootcamps. Então, nós rodamos 3 bootcamps, e eu fiz parte do Bootcamp 2 e estive também nas discussões do Bootcamp 3. Então, a minha relação com o Intel, ela é desde os primórdios mesmo e muito forte. Legal. Eu literalmente vi a obra. Eu literalmente vi a obra. E hoje você atua no curso de Sistemas da Informação? Hoje eu atuava no curso de Sistemas de Informação, mas agora, em função do 4º ano, a Maíra, a nossa CEO, e a Flávia, a nossa diretora acadêmica, me convidou para assumir o 4º ano. Legal. Então, elas perceberam a necessidade do 4º ano pelo ineditismo, pela necessidade de foco, ter um coordenador específico. Entendi. Então, o curso de Sistemas de Informação, que eu cuidei até agora, fica na mão de um outro professor, colega meu, também professor da área de Sistemas de Informação. Ele está cuidando do curso de Sistemas de Informação e eu estou cuidando de todo o 4º ano, inclusive da turma de Sistemas de Informação. Perfeito. E a gente já vai entrar mais no foco do episódio, né, que é essa entrada do blockchain nesse mundo da educação, mas antes eu queria te perguntar um pouquinho sobre o Intel, né? Maravilha. Acho que até para quem está ouvindo a gente não conhece, conhecer. Tá bom. O que é o Intel? Quais são os objetivos? Como funciona? Bom, o Intel tem como objetivo se tornar a faculdade de tecnologia mais respeitada, a melhor faculdade de tecnologia da América Latina. Não é um feito fácil, sim, é um desafio grande. Existem algumas faculdades de tecnologia no Brasil, no México, no Chile, de altíssimo nível, mas depois de 3 anos eu estou plenamente ciente de que é factível. É muito difícil, mas é plenamente factível. Por conta de algumas escolhas na concepção e na execução da faculdade em si. O Intel nasceu para ser uma faculdade baseada no aprendizado em projetos. Então, o nosso modelo é o PBL, o Project Based Learning. Quando você chega para um aluno e pergunta assim, fulano ou fulana, onde é que vai ser a aula de cálculo? Ele certamente vai te olhar como se um ET tivesse baixado na Terra. Mas se você perguntar, você tem a aula do projeto de blockchain, você tem aula do projeto de inteligência artificial, você tem aula de aprendizado supervisionado ou não supervisionado, porque as nossas aulas elas acontecem
em decorrência dos projetos. Perfeito. Nós temos aulas de matemática, de cálculo, nós temos aula de Python, nós temos aula de criptografia, de números primos, mas, ao mesmo tempo, essas aulas elas acontecem com a necessidade do projeto. Isso conclui, de uma primeira forma muito prematura, a seguinte frase: você não ouve para que eu estou aprendendo isso. Porque todo aprendizado que é conduzido pelos professores e pelos próprios alunos, a gente tem um modelo que demanda muito autoestudo, ele é feito em decorrência da aplicação em um projeto. Já vai da teoria para a prática. Direto. Imediatamente. Aí você pode dizer, isso não torna muito tecnológico a faculdade? Pois é, a gente já publicou mais de 12 artigos científicos em revistas, inclusive em algumas consagradas internacionalmente, como é a I3E. Então, a gente está conseguindo fazer esse balanço entre a aplicação prática da teoria naquilo que consolida o conhecimento, mas sem perder a robustez acadêmica. E, tentando traçar um paralelo aqui, é um funcionamento parecido com o que a gente tem o MIT, por exemplo, dos Estados Unidos, ou um Lembra pouco diferente? um pouco, mas ele é diferente. Eu diria para você que o nosso primo irmão nos Estados Unidos é a Olin University. A Olin é uma universidade de engenharia voltada também para o ensino baseado em projetos. Eles aplicam PBL de uma forma um tanto quanto diferenciada da nossa, mas eles também são uma faculdade que ensinam os conhecimentos de engenharia elétrica, civil, mecânica, por meio de projetos. Entendi. E é muito interessante essa ressalva, porque recentemente nós recebemos a visita do MEC para fazer o processo de reconhecimento dos cursos. E nós temos 4 cursos já fundamentados, já consolidados, indo para o último ano, e um neófito agora, que é o ADM Tech. Que legal. Tanto o curso de ADM Tech foi autorizado, aí é uma visita um pouco diferente, com o grau máximo, a nota 5, assim como os 4 cursos, Sistema de Informação, Ciência da Computação, Engenharia da Computação, Engenharia do Software, também foram reconhecidos pelo MEC com nota 5. Então, a gente pode dizer que é um 5/5. Nós temos 5 cursos, os 5 reconhecidos pelo MEC, 4, na verdade, um autorizado pelo MEC com a nota máxima. Legal. O que traz exatamente o êxito desse balanço. Um ensino aplicado à prática, um ensino no qual o aluno entende porque ele está aprendendo aqueles conceitos, mas, ao mesmo tempo, com a robustez acadêmica reconhecida pelos auditores do Ministério da Educação. Perfeito. E agora a gente vai ficar um bom tempo falando sobre blockchain. Maravilha, nesse vamos falar. mundo. E eu queria começar te perguntando quando que você descobriu essa tecnologia blockchain, né? E como que foi esse primeiro contato com blockchain? E qual que foi a sua primeira reação, né, com essa tecnologia? Perfeito. Curiosamente, o primeiro contato que eu tive com blockchain não foi com criptomoeda. Olha só. Foi com a aplicação de blockchain em rastreabilidade. Perfeito. Eu tenho um histórico, como você mesmo disse, você fez o dever de casa da indústria, né? E nós estávamos avaliando a aplicação de blockchain para fazer rastreabilidade da cadeia de fornecimento de componentes desse segmento industrial. Então, a gente queria saber uma determinada peça que ia num determinado produto, da onde ela vinha, qual era a procedência, e a melhor forma de fazer isso era por meio de cadeias que a gente chama de blockchain, né? De cadeia, de blocos de cadeia, em que a gente consegue ter a transparência, ou seja, a gente sabe qual é o registro que está naquele pedaço, naquele bloco da cadeia, mas, ao mesmo tempo, a gente tem a garantia de que ele não pode ser adulterado sem que isso afete a cadeia como um todo. Perfeito. Então, ali foi meu primeiro contato. Eu diria para você que tem uns 5 a 6 anos esse primeiro contato, mas nada parecido com o que me esperava na aplicação de conhecimentos e projetos de blockchain dentro do ambiente universitário. E qual foi a sua primeira avaliação, assim, com essa tecnologia? Você viu, olha, isso é algo diferente, tem potencial aqui, como que foi, né, descobrir? Bom, quando eu tive o primeiro contato, novamente, todo mundo com a hype de moeda, criptomoeda, e eu vi um enorme potencial nessa parte da cadeia de suprimento, da logística, de você poder transacionar sem a necessidade de um ente central contratos que seriam
acreditados e respeitados por todos os usuários daquela rede. Então, para mim, isso foi encantador e, ao mesmo tempo, um tremendo desafio tecnológico, né? Não é fácil entender o conceito de criptomoeda, de blockchain. A gente estava falando do conceito filosófico dos generais bizantinos que desconfiavam um do outro, mas a verdade é que mais fascinante é o ensino e o aprendizado do blockchain. E como um aluno de universidade, um aluno de graduação, pode aplicar isso num projeto real e depois fazer isso de carreira, inclusive. E eu ia te perguntar exatamente isso, né? Quando você chega lá e vai dar essas aulas, né, sobre blockchain, como que você explica isso para os alunos? É um entendimento ali fácil ou eles ainda não entendem direito a tecnologia? Não é, ainda mais quando a gente lembra algumas características. A primeira delas, nós ensinamos blockchain no 5º módulo. O 5º módulo é o primeiro módulo do 2º ano de faculdade dessas alunas e desses alunos. Então, você imagina, uma moça e um rapaz que há um ano atrás estava no ensino médio, né, numa realidade completamente diferente, vem para uma faculdade que lhe é demandado autoestudo, trabalho em equipe, exposição, saber defender uma ideia, apresentar um projeto, e um ano depois tem que aprender blockchain. Bom, primeiro é importante ressaltar, não sou eu que ensino blockchain, eu não tenho a menor ousadia de dar aula de blockchain, mas eu dou aula da parte de negócios de blockchain. Legal. Porque o Intel ele é constituído academicamente por 3 eixos. Um eixo de computação, obviamente, nós somos uma escola de computação, um eixo de negócios, como é que eu aplico esse conhecimento de tecnologia no dia a dia da sociedade. Quando a gente fala negócios, não necessariamente o mercado privado, mas negócios como um todo. E um terceiro eixo de liderança. Então, nós temos discussões sobre como é a finanças descentralizadas, princípio básico de criptomoeda, princípio básico do Pix, do Drex que veio aí, e de tantas outras moedas digitais que estão sendo adotadas, tanto por governo quanto pela sociedade como um todo, fazendo questão de não ter o governo. O segundo são discussões de quais são os impactos éticos da tecnologia do blockchain aplicado no dia a dia das nossas transações, dos nossos negócios, da nossa sociedade. Então, ensinar blockchain dentro de um contexto de um curso de sistemas de informação e dentro de um contexto de computação não é simples. Mas, ao mesmo tempo, a gente começa ensinando conceitos de matemática. O que o aluno precisa saber sobre matemática? Bom, se eu vou falar de blockchain, eu estou falando de uma arquitetura tecnológica extremamente segura. Então, eu tenho que falar de criptografia. Mas quais são os conceitos por trás da criptografia? Vamos falar de números primos. Então, vamos começar com números primos. Então, o conceito, a base matemática, ela é ensinada para o aluno. Você pode virar para mim, João, e dizer assim, mas para quê? Para que amanhã, quando ele tiver uma conversa mais aprofundada, ele consiga resistir à sua segunda pergunta, João, e não parar na primeira. Que ele consiga entender qual é o conceito matemático por trás, qual é o conceito ético por trás, qual é o conceito de negócios por trás, ao aplicar a tecnologia dentro daquela solução. É óbvio, a partir de um determinado momento, a gente começa a ensinar ele a programar em Solidity, que é uma rede Ethereum, a gente começa a passar a parte tecnológica. Mas, antes de tudo, é necessário ele ter os fundamentos para que ele possa ser um profissional que amanhã, quando essa tecnologia mudar, ele não entre em pânico e tenha total domínio dos conceitos para poder desenvolver até mesmo novas soluções. E, inclusive, várias coisas que você falou, eu vou querer perguntar mais, mas antes, eu queria aproveitar, né? Porque como você falou, a disciplina blockchain, vamos colocar assim, ela está inserida dentro de um curso mais amplo, né? De sistemas da informação. E a gente sabe que a área de sistemas de informação, ela passou por muitas transformações nos últimos 40 anos. Como você tem visto essa evolução, né? Acho que desde assim, da internet até o blockchain, e as evoluções também dentro de blockchain, né? Porque tá longe de ser um setor
parado, né? Tem Não. sempre muita novidade, Ele é muita o coisa início. nova. Pois é. Como que você vê essa evolução, né? E agora a gente chegando em blockchain? O analista de sistemas, que é o profissional egresso do Uhum. curso de sistemas de informação, ele mudou completamente. Ele antes era uma pessoa que entendia de tecnologia, fazia essa ponte com o negócio, Uhum. e hoje ele se tornou muito mais um arquiteto de soluções, entendendo o problema que o negócio, que a sociedade, que a empresa, que a organização traz para ele, Uhum. e traduzindo isso na melhor aplicação tecnológica. Essa aplicação pode ser em inteligência artificial, um aprendizado, uma aplicação de aprendizado supervisionado ou não supervisionado, pode ser um aprendizado profundo, Uhum. pode ser uma solução de big data, pode ser uma solução que envolva blockchain, Uhum. ou o que a gente costuma dizer, um pouco de cada coisa, aplicando aquilo que é necessário no momento certo e na situação certa, para Sim. evitar os modismos, o efeito manada. Cair nesse hype, né? Chegar um executivo para esse profissional e dizer, olha, temos que implantar blockchain. E ele, no mínimo, se perguntar, ok, mas para quê? Temos mesmo, né? Qual é a necessidade Uhum. de negócio? Uhum. Isso ele tem que construir junto com a área para que essa aplicação seja efetivamente uma aplicação de blockchain. Será que uma criptomoeda, uma criptografia com um nível mais baixo, com um grau de severidade mais baixo, já não seria suficiente? Uhum. Porque aí ele tem que entrar em conceitos do tipo, eu preciso de algo descentralizado, eu preciso de algo que haja uma necessidade de confiança mútua, onde ela talvez não exista, Uhum. eu preciso de transparência, precisão e confiabilidade. É quase que um checklist. Se Uhum. tudo isso é respondido como sim, nesse momento eu começo a pensar em soluções de blockchain. Sim. Mas não necessariamente porque é uma hype. Uhum. Então, vamos implantar IA generativa nas nossas empresas. Legal. Para quê? Essa tem que ser a primeira pergunta. Onde eu vou utilizar a IA generativa? Até porque o orçamento das empresas e das organizações é limitado. Eu não posso sair implantando isso em todo lugar, até porque eu perco uma coisa fundamental que a gente ensina para os nossos alunos e alunas, que é eficiência no uso do recurso, no uso daquela tecnologia. Não somente por uma questão de recurso do micro, Uhum. mas que é o budget, é o orçamento, Sim. mas também uma questão de recurso do macro. A energia elétrica, o consumo, aquela água da usina hidrelétrica ou o gás que está sendo emitido Uhum. numa termoelétrica. Então, o uso racional, ou melhor dizendo, o uso eficiente dos recursos é algo que está no dia a dia das discussões dentro do Intel, em qualquer uma das áreas, em qualquer um dos cursos. Legal. E indo para essa perspectiva de negócios, Legal. né, que você aborda bastante, né, lá no Intel. Como que você tem avaliado essa adoção do blockchain no mundo dos negócios? Se você perguntar para alguém de criptomoedas, ele falar, não está sendo rápido o suficiente, né? Sempre Uhum. tem esse desejo. Mas como que você está avaliando esse processo de adoção? E quais são as áreas que você acha que tem mais potencial, né, para adotar essa tecnologia? Eu concordo com os colegas das criptomoedas. Eu acho que não está sendo adotada ainda na velocidade que deveria, na velocidade que mereceria, Uhum. porque a tecnologia, novamente, em ambientes ou em transações que requer descentralização de controle, Uhum. que há um grau de falta de confiança, que há uma necessidade de rastreabilidade, Uhum. na qual eu também preciso, por outro lado, de transparência e fidelidade, a tecnologia blockchain encaixa super bem. Então, eu vejo áreas, como eu já mencionei, área logística, Uhum. eu vejo muito nessa comercialização de ativos digitalizáveis. Sim. Eu dou um exemplo. Agora, começando agora, em fevereiro, nós vamos começar um novo módulo de blockchain para desenvolver uma aplicação que vai tokenizar o crédito de carbono de uma fazenda aqui do Brasil.
Que a gente sabe que é um mercado com potencial gigantesco. Pois é, mas é um mercado que, por outro lado, gera muita desconfiança de quem está do outro lado. O comprador desse crédito de carbono, ele tem uma necessidade de saber se realmente aquele crédito está acreditado, se ele está certificado, se ele está averbado. Como fazer isso de uma maneira rápida, segura e de uma forma que possa se espalhar numa velocidade boa. A blockchain cai como uma luva nisso. Então, nesse momento, os alunos estão começando um projeto de tokenizar crédito de carbono dessa fazenda para transformar esses tokens em moeda corrente no mercado de blockchain. Super legal. Super. E ao mesmo tempo você estava comentando, né, que você concorda que a velocidade está aquém do que deveria ou poderia ser. Por que você acha que isso acontece? Por dois motivos. A tecnologia, ela não é uma tecnologia tão intuitiva quanto outras que estão também na crista da onda. Não tem um chat GPT, né? Pois é, não tem um chat GPT. Ela é uma aplicação mais de negócios mesmo. Ela não é uma aplicação tanto B2C. Sim. Ela é mais voltada para um mercado B2B. Mas por que eu digo que ela não está na velocidade que ela mereceria? Pelo potencial que ela pode gerar de ganhos. E existe um outro fator que eu acho que nesse ponto o Intel sai muito bem. Faltam poucos profissionais que entendam de blockchain. Sim. Nós estamos formando uma turma de sistemas de informação por ano que conhecem de blockchain. Mas, além da turma de sistemas de informação, alunos dos cursos de ciência da computação, engenharia da computação e engenharia de software fazem parte da liga de blockchain do Intel, que é uma liga completamente elaborada, criada e gerida pelos alunos, voltados a estudar e participar de hackathons de blockchain. Que é um mercado que tem muito hackathon, E eles estão ganhando direto. Muita coisa. E eles estão papando os prêmios direto. A gente está super feliz com isso. Imagina. Porque é uma iniciativa deles. E volto a dizer, alunos que não tiveram aulas tradicionais de blockchain dentro do conceito dos seus currículos. Acho super interessante. E ao mesmo tempo você estava comentando também que vocês buscam abordar as questões éticas por trás dessa tecnologia, né? Quais que são os principais dilemas, talvez, que a gente tem pensando em blockchain, as questões que ele traz, né, desse ponto de vista ético? Eu acho que, basicamente, é você pensar em para que você vai desenvolver uma solução de blockchain. Tecnologia gera o uso da tecnologia, o desenvolvimento tecnológico bem feito, gera um potencial fantástico, sem querer ser piegas para o bem ou para o mal. Sim. Então, você pode desenvolver certas soluções de contratos em blockchain que fiquem irrastreáveis, por exemplo, para um processo de auditoria governamental. Não sei se essa é a solução mais interessante para que a gente possa estar desenvolvendo. Mas é praticamente impossível para uma instituição de ensino, para um professor, controlar o que o aluno vai fazer com aquela tecnologia que ele está aprendendo. Claro. Mas o que sim, uma instituição de ensino, um professor tem como responsabilidade, e no Intel a gente exercita essa responsabilidade com muito carinho e com muito rigor, é de você ensinar quais são os conceitos éticos e daquilo que pode ou não ser danoso no uso da tecnologia. O tempo todo, a gente está discutindo questões, por exemplo, tem um autor italiano, eu gosto muito de citar ele, o Floridi. Ele é ótimo, eu adoro o Floridi. Pois é, muito bom. Bravo. Poucas pessoas gostam do Floridi. Muito bom. Eu gosto demais do Floridi, com os 5 princípios éticos. E tem 2 princípios éticos que eu gosto muito, que é o da beneficência, ou seja, aquela solução tecnológica. Vamos no seu exemplo. Aquela solução em blockchain que eu desenvolvi para contratos, para rastreabilidade na logística, para moeda ou mesmo para negociação de crédito de carbono, ela vai fazer algum bem para o meu usuário, para a empresa que me contratou, para o meu empregador ou mesmo para a sociedade? Sim. Esse é só um dos elementos que Floridi menciona. O segundo que eu gosto muito que ele menciona é o da não maleficência. Quer dizer, aquilo pode até gerar um ganho, aquilo pode até gerar uma coisa positiva para alguém,
mas será que também gera muita coisa negativa para outros? Uhum. Então, se você consegue responder positivamente que a sua solução desenvolvida em blockchain ou em qualquer outra tecnologia, Uhum. ela, gera beneficência para um grupo e, ao mesmo tempo, não gera maleficência para outros grupos, na minha opinião, você está atendendo dois dos grandes princípios éticos de Floride. E a gente discute isso o tempo todo. A gente discute isso o tempo todo. Não só quando nós estamos em aulas de liderança, Uhum. como eu mencionei anteriormente, é um dos eixos acadêmicos do Intel, mas no dia a dia. Ética é um dos princípios, é um dos valores caros do Intel, junto com economia de mercado, junto com inovação, junto com regulação, porque nós somos uma faculdade regulada e tal, mas a ética nos é muito caro. E isso a gente leva no nosso dia a dia. No dia a dia acadêmico, no controle de frequência, nas notas, na correção, na relação professor-aluno, na relação aluno com aluno. Uhum. E isso se reflete, transborda nos nossos ensinamentos e isso acaba aparecendo nos projetos que os alunos desenvolvem. Legal. Todo projeto desenvolvido no Intel, quando os alunos vão apresentar, eles sempre têm um comentário do aspecto ético do desenvolvimento daquele projeto. E isso é fantástico. Sim. Até porque eu acho que a área de tecnologia, em específico, ela é uma área, e acho que até um certo ponto corretamente criticada, porque às vezes não se é ensinado muito, né? Esse aspecto ético de humanidade, né? É verdade. Eu não discordo de você. Dei aula em outras faculdades, Uhum. tenho um histórico de mais de 19 anos na academia, além do meu histórico de mercado como executivo, e nesses 19 anos, raramente eu vi uma faculdade fazer o que o Intel faz. Esse balanço entre vamos ensinar tecnologia aplicada a negócios, mas para formar líderes, para formar líderes éticos, pessoas corretas, que podem cometer erros, mas que, ao mesmo tempo, vão saber refletir sobre seus erros e evitá-los ou, de alguma forma, tentar remediá-los. O tipo de líder com responsabilidade é o que o ensino ético, é o que um valor de ética traz para o conhecimento da tecnologia, para o ensino da tecnologia. Uhum. Isso a gente rega todo dia, não é algo given, de jeito nenhum. Muito pelo contrário, é algo que a gente tem que cultivar todos os dias, com muita paciência, muito discernimento, e é o que a gente tem feito Super desde legal. o início. E você estava comentando dos projetos, né? Para além desse projeto de rastreabilidade, né, de crédito de carbono, já teve outros projetos com blockchain? Se você puder dar alguns exemplos. Outros dois projetos. Nós estamos na terceira turma que está fazendo esse módulo que resulta num projeto de blockchain. Sim. Mas o primeiro nós desenvolvemos um seguro mútuo sem a necessidade de um ente central. Então, imagina, nós dois é um número pequeno, mas imagina que nós dois representamos mais 20 pessoas e queremos fazer um seguro de um celular. Então, nós apostamos, ao invés de fazer uma inscrição numa seguradora e contratar um seguro por meio de um contrato, a gente faz um contrato inteligente na blockchain, contratando, né, depositando uma parte do nosso dinheiro em Ethereum, fazendo com que aquele valor represente na contabilidade aquele valor que eu coloquei como a minha parte do prêmio do seguro. Sim. E nós desenvolvemos isso no primeiro ano. Legal. Um contrato inteligente para seguro mútuo. O segundo foi ainda mais desafiador. Uma empresa do ecossistema SAP queria fazer uma plataforma de referência de preços. Só que, ao mesmo tempo, os outros fornecedores não confiavam nesse parceiro nosso, porque ele também é um fornecedor desse ecossistema. Qual foi a saída? Desenvolver um contrato inteligente na qual não há um ente central, há uma alta fidelidade porque está usando blockchain, então há a validação de todos os blocos da cadeia e dessa forma a gente consegue estabelecer qual é o preço de referência daquele grupo de fornecedores sobre um determinado item.
Dessa forma, quando você vai responder um edital de uma empresa com alguma coisa relativo a serviços na área de SAP, você consegue ter uma referência válida, que você tem a garantia de que ninguém manipulou, Sim. mas que, ao mesmo tempo, é transparente para todos os entes daquela cadeia. Uhum. Então, isso é muito legal. E Sim. o que vier mais pela frente, né? Ah, com certeza. E eu acho que isso, inclusive, me faz pensar outra coisa também. Eu já vi algumas pessoas falando que tudo vai migrar para blockchain em algum momento. E eu tenho um pouco dessa sua reação também. E aí eu queria te perguntar a sua opinião. Você acha que tudo vai migrar para blockchain ou não necessariamente, né? Precisa migrar para blockchain? Aqui eu estou dando uma opinião, Uhum. porque se eu tivesse bola de cristal, eu iria tentar prever os resultados dos últimos 10... Ia estar nas Ilhas Maldivas. Eu ia tentar descobrir, com a bola de cristal, o resultado dos próximos 10 dias da Bolsa de Valores e especular com isso. Sim. Mas o fato mais uma vez, para quê? Há necessidade de aplicar a tecnologia XYZ naquele problema de negócio? Sim. Então, nós vamos utilizar. Coincidentemente, essa tecnologia XYZ é blockchain. Uhum. Mas naquela ali não há necessidade. Então, não vejo por que nós fazemos essa migração. Existe uma discussão que é sobre a criptomoeda. Sim. Né? Eu acredito, e aí eu estou falando, obviamente, de crença, baseada na minha experiência, na minha visão de mundo, na análise, de que efetivamente nós vamos migrar para moedas digitais. Ponto. Mas eu não preciso ser um gênio para falar isso. Eu diria que esse é um movimento inexorável, que não vai ter mais volta. Vai continuar existindo moeda, mas muito mais como uma coisa de colecionador. Uhum. Como selo. Uhum. Selo existe. Você pode comprar selo. Ninguém mais usa selo, até porque quase ninguém mais usa carta, né? Sim. Mas o fato é, a moeda digital é sim algo que vai tornar corrente ao longo do mundo, mas se essa moeda vai ser uma cripto, não saberia dizer, cravar com precisão. E é uma coisa interessante, a gente costuma ser muito crítico com o nosso país. Sim. Mas o nosso país tem alguns avanços muito interessantes. Então, por exemplo, essa tecnologia que se usa para a leitura do celular por aproximação, você não vê muito isso na Europa. Não, pouquíssimo. Você vê as pessoas usando o cartão ao invés do celular. Eu sempre que recentemente estive na Europa e eu usei como forma de pagamento o celular. Num determinado momento eu não estava mais usando o celular porque eu percebi que eu era um dos poucos que assim eu estava fazendo. E todo mundo com o cartãozinho ali de plástico. Já começa a achar que tá fazendo uma coisa errada, né? Dá aquela sensação de que você tá querendo aparecer ou coisa do gênero. Mas então é impressionante como nós temos vários avanços aqui no Brasil, na área tecnológica, principalmente setor bancário, meios de pagamento. Então eu acho que isso é uma coisa para a gente valorizar muito e lembrar quando fizermos afirmações do tipo o mundo irá migrar para a blockchain. Depende de uma série de circunstâncias que nem você nem eu conseguimos prever agora. E se a gente tivesse essa capacidade, certamente a gente ia utilizar ela para prever as posições dos próximos 10 dias na Bolsa de Valores. Com certeza, não tenha dúvidas. E você estava falando, acho que o Pix ele é um excelente exemplo disso, né? Mas a gente está tendo agora também o desenvolvimento do Drex. Que não é um blockchain. Que não é blockchain. E a gente está tendo agora o desenvolvimento do Drex, né? Que se a gente se ater ali ao rigor, não é exatamente um blockchain, é um DLT, enfim. Mas que é um uso, né, dessa tecnologia. E aí eu queria te fazer duas perguntas, né? Primeiro, como que você está vendo esse desenvolvimento do Drex? E segundo, e acho que isso bate muito com o seu mundo, como é a formação de profissionais para a realidade pós-Drex, né? Aqui no Brasil. Como que a gente vai conseguir lidar com isso? Porque a demanda vai ser muito grande, né? Eu imagino. Isso. É curioso, as pessoas gostam muito, virou até uma frase chavão, a pandemia acelerou a transformação digital. Sim. Óbvio, quem sou eu para negar, inclusive porque minha tese de doutorado é sobre transformação digital, eu estaria rasgando 4 anos de trabalho em dizer algo contrário. Essa é a última coisa que a gente quer. Com né? certeza. Mas eu acho que ela deu uma acomodada, né?
Houveram algumas discussões da aplicação do PIX, somente sobre segurança. Sim. Né? Isso está sendo, de alguma forma, contornado, remediado, equacionado. Existem algumas coisas que estão evoluindo sobre o PIX. Agora, no final do ano passado, Sim. algumas evoluções sobre PIX pré-programado, evoluções naturais de uma tecnologia que entrou, causou uma disrupção muito forte. Sim. E agora necessita de tempo de amadurecimento dos detalhes até para ela ir cada vez mais se consolidando. Sim. Voltamos ao Drex. É inevitável, ele vem aí, na velocidade, estava numa velocidade maior, ele arrefeceu, na minha opinião, um pouco, mas ele vem aí. Como é que a gente prepara o tipo de profissional para este mercado? E eu posso te dizer como é que a gente prepara o tipo de profissional para IA generativa, como é que a gente prepara o tipo de profissional para o blockchain há 3 anos atrás. E essa é uma das grandes vantagens de você utilizar o ensino baseado em projetos. É que ele te dá uma flexibilidade de atualização curricular. Essa adaptação. Eu continuo ensinando finanças descentralizadas, eu continuo ensinando criptografia, continuo ensinando números primos, faturação, eu continuo ensinando ética, mas a tecnologia eu adapto. A tecnologia eu mudo. Então, agora a gente já tem módulos usando IA generativa. Claro. Há 2, 3 anos atrás, nós não tínhamos mapeado usar, mas tinha um módulo voltado à aplicação de aprendizado de máquina em soluções de negócio. Agora, esse aprendizado de máquina evoluiu para o uso de IA generativa. Mas os conceitos fundamentais para a formação de um profissional, seja ele um cientista da computação, engenheiro de software, engenheiro de computação, ou um analista de sistemas, ou agora, a turma mais recente, um administrador tecnológico, eles não mudaram. Então, eu consigo atualizar o currículo em decorrência da atualização tecnológica. Sim. Então, o Intel consegue se manter atualizado para o mercado, mas, ao mesmo tempo, aquele conjunto de conhecimentos necessários para o tipo de líderes que a gente está formando, esse se mantém. Essa flexibilidade, o PBL, o Project Based Learning, ele lhe traz. Legal. E é o que a gente tem utilizado. Super legal, mas ao mesmo tempo eu também fico me perguntando como que tá fora do Intel, né, essa questão. Tá. Em outras faculdades, né? Do ponto de vista de formação de mão de obra mesmo, né? É um movimento que você acha que está surgindo em algumas faculdades por causa de DRECs, de projetos assim, ou a gente ainda está atrasado, né? Porque a demanda do mercado ela vai existir por essa mão de obra, né? De qualquer maneira. O Intel nasceu por uma absoluta consciência do André Esteves e do Roberto Salute da necessidade do mercado de mão de obra tecnológica. Né? Nós não temos mão de obra tecnológica. Sim. Se a economia aquecer um pouquinho, nós vamos ter que importar mão de obra tecnológica porque a gente não tem. E mais, depois da pandemia, as empresas descobriram que dá para trabalhar remoto e dá para trabalhar remoto offshore. Sim. Então, eu conheço profissionais que se mudaram para os Estados Unidos e continuam morando no Recife. Se é que você me entende. Quer dizer, ele mudou de empregador, está falando em inglês, respirando em inglês, faz o horário dos Estados Unidos, mas ele continua morando na mesma rua do Recife que ele mora há 25 anos. Sim. Então, a competição por recursos oriundos de formação tecnológica se tornou global. Sim. Só que, ao mesmo tempo, a demanda por profissionais da área de tecnologia, ela só faz crescer. Agora, com as IA generativas, ela pode dar uma tendência, uma estabilidade, porque muitas coisas estão conseguindo ser automatizadas no desenvolvimento de softwares. Sim. Mas, por outro lado, essa própria IA generativa demanda mão de obra especializada com um tipo de conhecimento que as faculdades tradicionais não geram mais. Então, tentando responder a você da forma mais ética e polida possível, eu não vejo
esse movimento fora do Intel. É óbvio que tem faculdades que estão se movimentando para atualização curricular, é óbvio que tem faculdades que estão dando mais vagas, abrindo mais vagas nos cursos de tecnologia. Eu posso te trazer um número. O ano passado, a maior concorrência de vestibular da Universidade Federal de Pernambuco foi para o curso de Sistemas de Informação. Então, há uma demanda por profissionais de tecnologia. Mas, ao mesmo tempo, a gente ainda tem algumas faculdades que estão muito arraigadas àquele modelo do passado, de currículos que já desatualizaram e que precisam se atualizar, porque senão isso não é atrativo para o jovem. Sim. E a gente precisa cada vez mais de jovens, principalmente de meninas, no mercado de tecnologia. E a gente sabe que o Brasil, historicamente, sempre teve uma dificuldade de atrair gente para áreas de exatas, né? Muito. Geral. Já é O tal do problema, CEST né? tem uma enorme dificuldade no Brasil de atrair jovens. E esse problema continua. Essa situação não se modificou. A gente precisa, de alguma forma, sacudir isso e trazer e atrair cada vez mais jovens para a área de engenharia, para a área de matemática, para a área de tecnologia, para a área de estatística, para poder formar profissionais que vão sustentar todo esse crescimento tecnológico. Eu dou um exemplo. Meu irmão é médico e meu irmão está estudando informática. Por quê? Ele disse, eu estou precisando aprender. Então, esse crescimento tecnológico, ele é permissível em todas as áreas. Sim. Por isso é que no Intel a gente tem uma frase que fundamentou a ideia do curso de ADM Tech, é que todo negócio virou um negócio de tecnologia. Sim. Mesmo que você, empresário que está me ouvindo, não se tenha dado conta disso ainda. Sim. Então você precisa de administradores que entendam de tecnologia. Por isso surgiu o curso de ADM Tech. Algumas pessoas dizem, mas não está fugindo da missão do DNA do Intel? Não, de forma alguma. É formar administradores que vão gerir os negócios de tecnologia. Para isso, ele tem que conhecer de tecnologia, ele tem que saber programar. Já ouviu falar de um administrador que sabe programar? Pois é, nós vamos formar administradores que saibam programar, não para que eles virem excelentes programadores. Se virarem, ótimo. Mas que a gente possa ter gestores que possam gerir e entender de negócios de tecnologia. E é muito engraçado, porque ao mesmo tempo que isso é uma preocupação muito urgente hoje em dia, quem estuda transformação digital há 20 anos, isso já era uma coisa que era muito falada, né? Essa realidade, que é um problema que hoje a gente está se confrontando, né? Acho que foi uma dificuldade mesmo de entender essa nova realidade, né, que estava surgindo. Eu concordo plenamente com você. A transformação digital como ela é, como eu disse, minha tese de doutorado foi em transformação digital e tem uma parte do trabalho de doutorado que é fazer o levantamento bibliográfico. Sim. Então, você vai atrás de tudo que estudou. Tirando um ou outro que já falava nisso há muito tempo, de 15 anos para cá, a coisa explodiu. Então, não dá para dizer que a gente foi pego de surpresa. O que, mais uma vez, a gente precisa ficar atento, e eu acho que o Intel é um belíssimo exemplo de estar atento, é das necessidades e das oportunidades que ela gera. Há uma necessidade de formação de tecnologia. Há uma necessidade de mudar a forma bicentenária de ensinar aos nossos alunos e alunas. Pronto, nasceu o Intel. Uma faculdade voltada para formar líderes de tecnologia baseado no ensino em projetos, que é cativante, que atrai o aluno, mas que, ao mesmo tempo, é demandador. Não é fácil, você tem que estudar muito. Claro. Para o professor, né, exige essa atualização. Também. Mas para o aluno também. O aluno tem que estudar bastante para poder sair-se bem dentro do conceito do Intel. Sim. Professor, a gente está chegando nos minutinhos finais da nossa conversa. Passou muito rápido. Passou muito rápido. Mas ainda tem algumas perguntas que eu quero te fazer. Por favor. A primeira é a pergunta do nosso patrocinador, a Mint, a plataforma cripto do BTG. E eu queria te perguntar sobre os projetos que a gente tem hoje de cripto de blockchain, né? A gente tem muitas redes, acho que inclusive ano passado, 2023, foi um ano de expansão de blockchains. Teve muito lançamento. A gente tem os grandões, a gente tem Ethereum, a Solana. Quais são os projetos que mais te chamam a atenção hoje em dia, né, dentro desse mercado? Eu vou ser absolutamente capcioso. O que está me chamando muita atenção é a criptomoeda que o Trump lançou.
Ah, sim. E o quanto isso vai ter uma valorização baseado em conceitos econômicos, financeiros, ou está influenciado pelo movimento político, pelo momento, perdão, político que está sendo vivenciado. Sim. Eu estou muito curioso para saber onde isso vai parar. Acho que todos nós, né? É um projeto muito interessante. E eu queria te perguntar também sobre a intersecção blockchain e a generativa. Foi um tema que eu vi que surgiu ano passado, assim, e aí eu queria saber a sua visão, até que ponto isso é hype e até que ponto realmente pode ter uma sinergia ali entre essas duas tecnologias, na sua visão. Bom, não vou tirar o componente de hype que possa ter nisso tudo. Sim. Toda vez que a gente fala em tecnologia, principalmente tecnologia que de alguma forma chega ao grande público, isso pega um aspecto de hype, não tem como. Ainda mais quando há a chamada curva de adoção da tecnologia do Everett Rogers, né? Para você ver como algumas coisas são Não, essa clássicas. curva Ela é um toda a clássico. tecnologia ela funciona, Ela é um clássico. impressionante. Ela é um clássico. Então, eu acredito que há a possibilidade de você ter sinergias entre as tecnologias, sim, mas dentro das aplicações. Eu não vejo tanta sinergia só num laboratório ou dentro de uma sala de aula, mas a menos que a sala de aula seja uma sala de aula do Intel, na qual eu vou pegar um projeto da vida real que tem essa aplicação, e vou utilizar a IA generativa para poder, por exemplo, estimar a quantidade de créditos de carbono que aquela fazenda pode gerar e já gerar os tokens necessários para comercialização no mercado secundário, por exemplo. Aí eu vejo essa mistura sendo bem feita. Mas no laboratório, ela pode acabar sendo como foi a própria questão da IA. A IA começou em 1940, ou até um pouco antes. Aí houve uma necessidade por conta de quebrar o código do Enigma na Segunda Guerra Mundial. Alan Turing, a equipe que ele liderou, mas ficou muito tempo fora dos holofotes. Até vinha uma necessidade, uma aplicação de negócios que aí sim virou hype. E tinha uma época que até pegava mal falar que você trabalhava com IA, né? É verdade. Não se então, eu vejo sim sinergia, mas lastreada, fundamentada, solidificada por uma necessidade da sociedade, dos negócios, das organizações. E perguntando assim de tendências, né, de tecnologia, tem alguma coisa que está um pouco por baixo dos panos ainda, não tanto no hype que te chama a atenção? Eu sei que computação quântica você começou a se falar muito. Eu ia falar nela. Ela tem eu diria que a segurança cibernética é um tema que está latente, não é de hoje. Sim. Ela está latente há um bom tempo. As empresas, as organizações e a sociedade ainda não deram o devido valor à questão da cibersegurança. E principalmente considerando que a gente migrou quase tudo, né? Exato, digital. Exato. O Intel lançou uma pós-graduação junto com o IPT voltado para a segurança cibernética, por entender que se essa não é a próxima onda, deveria ser. Por quê? Porque com a computação quântica, eu consigo quebrar vários níveis de proteção criptográfica. Então, a gente precisa estar preparado para a próxima leva de tecnologia que pode se transformar numa ameaça aos sistemas. E, como você disse, tudo digitalizou. Não há mais uma discussão se a sociedade vai se digitalizar ou não. A sociedade é digital. Tem toda uma discussão correta de uma alienação digital, de uma literacia digital, do analfabetismo digital, mas o fato é, a nossa sociedade, em maior ou menor grau, e eu estou falando mundo, ela é digital. Se nós não abrirmos os olhos para a segurança cibernética, a gente pode enfrentar cenários bastante desafiadores, como o NHS, o National Health System da Inglaterra, enfrentou e teve que pagar resgate de ransomware nos computadores que foram implantados. Então, essa realidade não mudou. Nós precisamos cada vez mais de estudos na área de segurança cibernética, de desenvolvimento tecnológico na área de segurança cibernética e, claro, de formação de profissionais na área de segurança cibernética. Por esse motivo,
o Intel lançou a primeira pós-graduação dele, junto com o IPT, na área de segurança cibernética, e a primeira turma já está na metade. Legal. E a minha última pergunta, tem uma comparação que eu sempre acho muito interessante, né, entre o estágio atual de blockchain e lá o início da internet, né? E as pessoas costumam traçar vários paralelos, né? Tanto em termos de hype quanto de estágio de adoção. Você acha que é uma comparação que faz sentido? Acho que principalmente pensando no que viria depois, né? Que é a escala que a internet tem hoje. Você acha que o blockchain conseguiria ter essa escala também? Como que você vê nessa comparação? É que você teria que comparar, por exemplo, o advento da energia elétrica com a própria internet. Durante muito tempo, a internet foi, por exemplo, para minha mãe, uma curiosidade. Minha mãe tem 90 anos de idade. Hoje, ela me ligou dizendo, não vivo sem internet, a minha internet caiu. Eu vou comprar um link de redundância para ter na minha casa. Então, precisa dar tempo ao tempo. Para que a blockchain tenha uma maior penetração, não somente numa área voltada para criptomoedas, ou voltado para contratos, ou rastreabilidade em logística, mas que ela permeie mais toda a sociedade ao ponto dela tornar necessária. Porque existe um conceito chamado General Purpose Technology, que é quando uma tecnologia se torna algo tão fundamental quanto é hoje a internet, quanto é hoje a luz elétrica. Que a gente não consegue viver sem. Que a gente não consegue viver sem. Você consegue trabalhar, viver sem energia elétrica? Jamais. Com internet? Também não. E acredito que nem com celular. Não. Ainda que um dia ou outro de desafio, de um detox. Jornalista não consegue. A gente nem consegue tentar. No momento que a blockchain chegar nesse âmbito, que é o âmbito que a gente estuda, chamado de General Purpose Technology, aí nós vamos ter a blockchain com a mesma curva que teve a internet, que teve a energia elétrica e assim sucessivamente. E aquela pergunta capciosa de jornalista, você acha que a gente está longe desse momento ou nem tanto? Eu acho que a gente está no meio do caminho. Perfeito. Eu acho que a gente não está no início, a gente já tem o blockchain sendo utilizado em várias áreas. Obviamente, a face mais visível é a criptomoeda, mas ela decididamente não é a única. E a grande penetração dela não vai ser, na minha opinião, pelas criptos. A grande penetração, porque isso já é fato, já é given. Já temos uma grande penetração de criptoativos espalhados na sociedade. Vai ser por meio dos contratos inteligentes e principalmente da rastreabilidade das cadeias de suprimento que vão fazer essa propagação e essa explosão da blockchain, quem sabe, similar ao que foi o digital, a internet, a energia elétrica. Perfeito. Esperamos estar aqui para ver. A gente vai estar de olho. Me chama de novo. Não, com certeza, professor. Eu queria agradecer demais pela conversa. Foi um prazer. As portas vão estar sempre abertas. Obrigado. Porque esse assunto também dá sempre pano para manga, né? É verdade. Então, muito obrigado, professor. Obrigado a você, cara. E obrigado a todo mundo que acompanhou a gente nesse episódio. Vocês sabem, toda semana a gente está aqui falando sobre tudo que tem a ver com o futuro do dinheiro. Até a próxima!